Olá, pessoal, boa tarde. Estamos de volta com mais um videocast da nossa programação de conteúdos exclusiva online do Tecnopuc Experience 2025. Mais uma vez, muito obrigado a você que está nos acompanhando de fora do Tecnopuc, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Lembrando que, além dos conteúdos que você está ouvindo aqui, das conversas super inspiradoras com essas pessoas maravilhosas que estão passando pelo nosso videocast, o Tecnopuc Talks, você pode acessar esse QR Code que está aparecendo na tela, que vai levar você para o blog do nosso evento. A gente tem uma super equipe de jornalistas que está escrevendo textos sobre todos os quase 180 painéis que a gente... Não, desculpa, quase 80 painéis com 180 speakers ao longo de todo esse dia. A nossa programação ainda não terminou. Ainda tem muito mais para acontecer. Você que está nos acompanhando aí pelo parque, não vai embora. Ainda tem happy hour. Olha, assim, ó, a programação ainda vai até a noite. Tem muito para aproveitar. Nós estamos chegando ao nosso último videocast das 6 trilhas de conhecimento que nortearam o evento desse ano. A gente vai falar agora sobre a trilha Startups e sobre um assunto que eu tenho certeza que deve tirar o sono de muito startupeiro empreendedor por aí, que é investimentos. Para isso, eu estou recebendo 2 convidados muito especiais, o Daniel Shiraishi, eu estava falando o nome dele errado, estava dizendo que ele precisava que ele chegasse aqui para me ensinar a falar o nome dele, que é cofundador da Finex, uma empresa, é Finex que fala mesmo? Finex. Empresa que tem como propósito tornar o sistema de saúde mais eficiente e acessível. Busca organizar as transações de faturamento de saúde para gerar mais transparência e eficiência, engajando profissionais do setor e beneficiando todos os participantes do ecossistema. E também está com a gente o Mário Letelier, que é fundador do Buscapé e sócio da Domo, uma das principais empresas de Venture Capital do Brasil, que investe em empreendedores de alto desempenho e em startups de tecnologia em estágio inicial. A Domo apoia empresas em seu crescimento acelerado e na consolidação em mercados altamente competitivos. Meninos, muito obrigado pela presença, sejam muito bem-vindos, é uma honra para o Tecnopuc tê-los no Tecnopuc Experience 2025. Eu vou começar conversando com o Daniel. Eu falei que investimento é uma coisa que tira o sono de muito startupeiro, de muito empreendedor por aí, pode ser o ponto inicial de muitos negócios, pode ser decisivo, pode transformar a história de muitas pessoas. E a Finex, ela concluiu 3 rodadas significativas de investimento recentemente. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre essa história, como que foi negociar com esses investidores, fazer o olho deles brilhar sobre o teu negócio e como esses investimentos foram estruturados e mudaram a história de vocês, enfim, impactaram, digamos assim, a trajetória da empresa. Legal. Obrigado. Primeiro, agradecer estar aqui. Prazer, satisfação, uma honra e parabéns pelo evento. Tá muito bonito, muito bacana. Que bom. 80 speakers aí, palestras, eu não sabia, bastante coisa, né, Mário? Legal. Nossa, bastante. Bastante coisa, bacana. Acho que essa é uma pergunta, acho que todo empreendedor, né? Todo empreendedor que sonha em empreender, né, o lado do venture capital e investimento é super desafiador, né? No nosso caso, especificamente, eu e o Sérgio, né, que somos cofundadores da Finex, para a gente era um mundo novo. Né? Apesar da gente já ter bastante experiência no mercado, né, anteriormente à fundação da Finex, a gente não tinha experiência de levantar dinheiro com investidores, né? Seja com investidor anjo, né, alguém que queira te ajudar, o pessoal brinca, né, amigos, né, tontos, né, e alguns familiares, né, family, friends and fools, mas qualquer um que esteja ligado na sua essência, da sua operação e tudo mais. Depois passando por fundos de investimento, de fato, como o mercado opera, né, dentro desse mundo de venture capital. Se a gente não tinha essa experiência, então acho que o primeiro ponto foi o desafio de aprender sobre isso. E a gente seguiu realmente a trilhazinha tradicional. Primeiro a gente começou lá com o meu irmão, começamos a entender. Ele não ajudou com o investimento, mas ele ajudou, né, com o lado de entender um problema real, da vida real, né, de um sistema muito complexo como o sistema de saúde. Então foi assim que a gente começou. Depois a gente entendeu que, não sendo médico, era bom a gente ter médico perto da gente. E aí a gente entendeu que ter investidor anjo médico era o melhor caminho. Foi assim que a gente começou. Em um determinado momento a gente viu que capital de pessoa física eventualmente não ia levar a gente muito para frente. Aí a gente teve que aprender a conversar com os fundos de investimento. Foi assim que a gente conheceu a Domo e o Mário, né? O Mário Franco, que são os gestores do fundo Anjo da Domo.
E aí a gente foi aprender como era essa vida. Então, primeira coisa, a gente aprendeu muito com o Mário. Né? O Mário, acho que investidor, amigo, mentor, o cara que eu ligo quando a gente tem problema, ligo pro Mário. Até hoje, tá? E é como que a gente aprendeu esse lado, né, na prática. Então, resposta simples, a gente aprendeu na raça. A gente aprendeu, né, batendo cabeça e fazendo as coisas ao longo da jornada. Depois da gente ter esse primeiro investimento anjo, aí já fomos para uma segunda etapa. Tem investimentos que investidores que colocam dinheiro em estágios de empresas um pouco mais maduras, que já comprovaram a tese, diminuíram o risco, né, de um fundo inicial anjo, onde ainda tinha muita incerteza, e a gente já começou a escalar. E aí, nesse momento, entrou a Headline XP, liderada pelo Romero Rodrigues, que é um dos cofundadores do Buscapé aqui com o Mário. Né? Então, a gente foi para um segundo estágio de investimento, onde investidores, né, desse perfil costumam investir onde já o produto está validado e começou a escalar. Depois disso, a gente continuou conversando com muita gente, mas para chegar lá, a gente sempre fala, né, Mário, que a gente tomou 87 nãos para ganhar um sim. Claro. Então, o aprendizado foi realmente assim, fazer aprendendo, né? A gente aprendeu fazendo. Não teve fórmula mágica. O pessoal brinca, né? Construiu o avião e voa, né? Claro. Ele voando. E não tem fórmula mágica, acho que não tem certo ou errado. Tem perfis, né? Tem empreendedores que já têm essa experiência pregressa, que sabem fazer levantamento de capital, etc. No nosso caso, não. Então, a gente saiu do zero, do jardim de infância mesmo, do bebezinho com a fralda e aprendendo na porrada na vida ali. Depois disso, a gente teve um terceiro investimento com o Júlio Vasconcelos do Atlântico, um fundo super, né, relevante, atuação global. E o que foi interessante? A gente também conversou com vários outros fundos, mas no final a gente acabou, né, tendo mais conexão e mais empatia e proximidade com fundos que tinham como característica o gestor ser empreendedor também. Isso para a gente foi uma coisa muito legal. Porque quando o cara é empreendedor, ele de fato entende a sua dor. Porque ele passou por isso e eventualmente mais de uma vez, né? A gente sabe como é que é o calor da Kombi, né? Sim. Ele sabe onde a porca entorta, onde estão os problemas, os desafios e tal. E o nosso perfil, né, que é o empreendedor mais operador, então a gente está focado em executar, fazer, entender os problemas e desenvolver as soluções. Então, a nossa jornada, em resumo, foi fazer, aprender fazendo, tomando muito mais não do que sim, mas por sorte, acho que desde o início a gente acabou tendo interação com os fundos que tem esse perfil empreendedor, né? E o Mário foi, além de investidor, muito mentor para a gente, né? Como como funciona, como que a gente tem que fazer, como é que é o processo, né? Como é que você tem que se comportar e tudo mais. Então, acho que a recomendação que eu deixaria aqui é para caras como a gente, né? Que tem que aprender fazendo, procurar de fato empreendedores, né? Com experiência empreendedora nos fundos de investimento, porque a conversa ela tende a ser mais fluida, porque ele de fato vai entender o outro lado e ele pode te ajudar a caminhar nessa jornada, né? E Mário, então são 80 nãos para um sim. O que uma startup precisa ter para receber esse sim de um investimento que pode levar o negócio adiante? Sempre um desafio, ainda mais no estágio que a gente olha, é muito inicial. Claro. Às vezes é um protótipo, né? Eles estão começando. No caso até do Daniel e do Sérgio, né? Eles não tinham quase nem receita, mas assim, a visão deles, né? De onde eles queriam chegar, né? O problema que eles estavam resolvendo, né? O tamanho de mercado, né? Tudo isso, a combinação de experiências dos dois, tudo isso fazia muito sentido, mas em termos de ser um projeto que com tecnologia poderia digitalizar a saúde, resolver um problema muito grande. Mas o maior desafio interno nosso é que, ou mesmo no mercado, é que a gente tem lá na Domo, no Fundo Anjo, de investir em coisas que ninguém acredita, né? Então, assim, o projeto da Finex vender para hospitais era algo impensável até o Daniel e o Sérgio conseguirem fazer. Ninguém conseguia, nenhuma startup conseguia vender para o hospital, né? Era um negócio assim impensável, porque é um ciclo de venda longo,
É uma venda sofisticada, complexa, tem que lidar com médico, com CTO, com financeiro, com presidente, com diretor executivo. Então, é não óbvio. Mas se tinha alguém que a gente acreditava que poderia realizar, ter esse poder de execução para construir algo nessa linha, era o Daniel e o Sérgio. Então, assim, a gente acredita muito nas pessoas, né? E do que elas já tiveram de experiência, né? E saúde é um bicho um pouco diferente. Existe, claro, sei lá, games, e-commerce, fintech, né? Mas você pega todos os setores, você consegue transpor uma coisa na outra. Em saúde já é algo mais isolado, né? A gente brinca até que é Galápagos, né? Que tem é uma ilha, né? Tem uns bichos diferentes ali. Só tem lá. Só tem lá, não tem outros setores, né? E os dois tinham essa habilidade, né, de saber navegar nesse mundo, né? Que é algo super difícil de encontrar, né? É uma relação de confiança. Total. Legal. E me conta um pouquinho, Daniel, sobre o teu aprendizado em relação à saúde, que é o que a gente estava falando, né? Eu acho que hoje a gente conversou muito sobre transformar essa inovação que a gente fala, que às vezes parece uma coisa inatingível, né? Para coisas que transformem a vida das pessoas e que impactem a vida delas de forma real. Como que tu pensa que a inovação pode transformar a saúde, visto que é um mercado tão complexo, e que aprendizados que tu traz, assim, dessa tua experiência empreendedora? Como você falou, né? Saúde é muito complexo, né? E trabalhar na saúde, acho que diferente talvez de alguns outros setores, mas saúde é muito forte. Qualquer coisa que a gente faça na saúde é para o bem das pessoas. E para quem não é profissional de saúde, médico, se você não vai, né, atingir um benefício específico para o seu dia a dia, no limite você está fazendo para você mesmo como paciente, né? Então, acho que o lado de trabalhar na saúde traz esse propósito, né, esse princípio, assim, muito bacana, né? Por isso que é tão apaixonante, né? A gente entrou e nunca mais saiu e não vai sair, né? Agora, esse ambiente, como o Mário falou, ele é muito peculiar, ele é muito específico, né? As coisas que funcionam dentro do setor de saúde, elas são muito complexas. As relações entre quem presta serviço e quem proporciona o serviço, né? Então, o médico, hospital e uma operadora de saúde, elas são complexas, é uma relação difícil. Por quê? Porque normalmente uma empresa compra, né, um plano de saúde e disponibiliza o acesso para o paciente, né, via, né, um plano de saúde que faz um contrato com um médico, com um hospital e com um laboratório. Isso não é uma coisa óbvia, né? Então, o aprendizado que a gente teve é que para você poder entrar nesse mercado, primeiro que é importante você conhecer ele. Segundo, você ter informações de médicos e profissionais de saúde, por isso que a gente pegou no começo investidores anjo que são médicos, presidente de hospital, executivo de operadora, dono de clínica, etc., para entender a realidade que é particular e específica desse setor, né? E que você tem que, de fato, mergulhar nesse dia a dia, nessas relações, para você entender os problemas reais de como eles funcionam. E o aprendizado que a gente teve foi isso, leva tempo, né? O Júlio, quando foi entrar, né, Mara, ele falou assim, uma das coisas que mais me impressionou, vocês ficaram praticamente 3 anos só entendendo como é que o negócio funciona. Pra você ter uma ideia, eu passei 1 ano pagando jantar para médico no Brasil inteiro. Imagina lá, eu não sendo médico, chamando os médicos para jantar na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Goiás. O pessoal foi uma conta grande, hein, de jantar. Não, eu não esqueço. Custou R$88 mil. Nossa! Dá pra fazer uma startup, né? Só de jantar. Né? Eu não quero fazer a conta do quantos nãos a gente tomou, né? Porque a gente chamava 20 e aparecia meia dúzia. Então, acho que esse foi o aprendizado. E que, para você poder prosperar nisso, além de você tentar conseguir entender muito bem a realidade, o outro ponto é que leva tempo. Leva tempo. E você vai errar muitas vezes e você precisa ter muita resiliência para você poder aguardar, ter um aprendizado. E não é só um aprendizado do processo da operação e tecnologia. Por isso que é um setor tão complexo. Tem uma mudança cultural e de comportamento muito forte. Como é um ambiente que cuida de gente, um erro numa planilha Excel, num PowerPoint, você conserta rápido. Um erro na saúde você pode causar o óbito de uma pessoa. Então, a cultura, o modelo mental é difícil nesse ambiente, e por isso que ele é um setor mais resistente
e é um setor mais complexo. E nesse setor, quando alguém presta um serviço, alguém tem que pagar. Ou seja, é antagônico. Então, para uma operadora ganhar dinheiro, o hospital vai ter que reduzir o seu custo. Mas para ele ter receita, ele vai ter que fazer mais coisas, mandar mais conta, mais despesa para a operadora. Por isso que ele é tão difícil. Então, você tem que ter muita resiliência e entender os problemas muito bem, e isso leva tempo. E aí, acho que esse gancho que eu acho que faz sentido, por exemplo, para um investidor, né, de venture capital como a Domo, esse é o mundo ideal para você ter investimento desse fundo. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer isso sozinho, muito difícil, e vai precisar de recurso, vai precisar de investimento. Por isso que eu acho que faz tanto sentido, né, para a saúde ter venture capital, né? Porque é capital de risco, né? Claro, esse é o princípio. É tomar risco, mas com um potencial gigante e um benefício para a população gigantesco, né? Então, acho que esses são os aprendizados. Legal. As duras penas. Mário, nós estamos numa universidade. Felizmente, aqui nós temos muitas ideias de negócios, né? Que surgem das nossas pesquisas de mestrado, de doutorado, que muitas vezes são projetos que levam tempo, né? E que eu queria ouvir tua opinião em relação a esse empreendedorismo que surge da ciência e, inclusive, falando que o Venture Capital é uma grande alternativa para que esses negócios se desenvolvam, né? Sem dúvida. Assim, o benchmark, né, que todo mundo inicialmente coloca, né, o Vale do Silício, né, nos Estados Unidos, muito... trabalha muito bem esse lado universidade, pesquisa com negócios, né? E os fundos ajudando a sair da garagem, ou do laboratório, aí, seja, sei lá, uma Genetec, seja, sei lá, Fairchild, né, que começou o semicondutor, seja, sei lá, o Google, né? Tudo foi dentro do prédio, literalmente, da universidade. No Brasil, né, a gente tem esse desafio, né, a gente gosta, a gente tem aí alguns pesquisadores no nosso portfólio, né, pessoal não tem receita, é P&D puro, né? Sim. Temos um desafio cultural, né, que dentro da cultura americana, ou israelense, ou na China, ou na Índia, o pessoal tem uma visão mais de negócios dentro da universidade. No Brasil isso está se quebrando. Acho que aqui a PUC do Rio Grande do Sul, ela também está à frente de outras universidades que já têm toda essa parceria público-privada com as empresas, sei lá, HP, Microsoft, você vê, né, aqui dentro, né, os laboratórios, por exemplo, da Regenera, né, que conseguiu aí o FINEP, FAPER, enfim. Então existe já os planos em que isso está sendo desenvolvido, os editais, né? O Rio Grande do Sul tem essa tradição, mas ainda existe uma resistência muito grande pelo Brasil. Da academia, né, às vezes fica um pouco... tem uma resistência ao negócio. Não é, às vezes, bonito ganhar dinheiro com o seu projeto, né? O que não tem nada a ver, né? Fala assim, você está construindo um negócio que vai ajudar, né, por exemplo, com a Finex, a sociedade... Por que não, né, você monetizar e gerar algo positivo para a sociedade? Então, assim, aí é quebrar uma crença, um paradigma, às vezes, da academia e dos cientistas que têm essa resistência. Mas isso, aqui, o que a gente vê no Rio Grande do Sul, especificamente na Tecnopuc, é diferente. Né? A turma é mais empreendedora, eu acredito até por casos de sucesso que aconteceram e acontecem, né, aqui dentro da casa, né? Legal. E que conselhos, assim, tu darias para quem tá nessa situação de chamar os médicos para jantar e em busca desses investimentos, assim, qual é o caminho certo, talvez, para que diminuir, digamos assim, esses nãos aí nessa trajetória? Acho que recentemente eu vi até um vídeo, um podcast de uns grandes investidores dos Estados Unidos. O pessoal brinca muito que nesse mundo de venture capital, startup, né, Mário? Às vezes é mais... não sabe se é arte ou ciência. Sim. Mas acho que é mais arte que ciência, né, Mário? Total, nesse estágio, então, inicial. Porque no final, o Mário apostou na gente por algumas razões, alguns elementos objetivos,
e outros subjetivos, qualitativos, né, e intuitivos, né, Mário? Sim, sem dúvida. Não foi nada especial, né, por isso, 1 mais 1 dá 2. Não, eu acho que nesse estágio mais inicial de começo startup, eu acho que você tem que realmente querer fazer o negócio. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Eu acho que você tem que ser de fato autêntico, né? Você é o que você busca, e tem que mostrar isso para o investidor. Seja você, não tem outro jeito de fazer, porque do outro lado também tem o cara que está conversando com 300 caras iguais a você. Ele sente o faro, ele sente o cheiro. Ele sabe se você não está sendo autêntico ou não. Até quando eu vi esse vídeo, ele falou, acho que é mais arte que ciência, e eu vejo muito a autenticidade do empreendedor. Porque você observa se ele de fato ele quer, se ele entende, mas o principal, quanto ele vai aguentar essa jornada, que é 87 nãos e um sim, só que não vai ser uma vez, vai ser todo dia. Todo dia, o que muda é o desafio e o tipo de complexidade que as coisas começam a gerar. Mas é difícil para ter o primeiro investidor, é difícil para ter o primeiro cliente, mas depois é difícil também para você escalar e duplicar, triplicar a companhia. Então, cada estágio vai ter um desafio, né, Mário? Sem dúvida. O Mário passou por isso, né? O Buscapé foi, acho que a primeira empresa de tecnologia aí que escalou bastante aqui no Brasil, e cada estágio, o Mário sempre brinca. Eu falei, Mário, mas cada rodada, cara, vai ser sempre isso. Ele, cara, é normal, meu. Para cada rodada, acabar a rodada, a gente achar que ia morrer. Exatamente. Não muda. O que muda é qual é a predisposição. Eu acho que essa é a característica da resiliência, né, do empreendedor. Eu acho que aí cada empreendedor tem que fazer essa avaliação. Você quer muito fazer esse negócio? Porque vai dar muito trabalho. É muito mais não do que sim. E não vai ser uma vez. Vai ser a jornada inteira. Só vai mudar o tipo de desafio. Então, o que eu acho que o empreendedor tem que ter quer mesmo fazer isso? Eu brinco que eu e o Sérgio, a gente falou, nós vamos fazer isso. É obsessivo. A gente quer fazer isso e não vamos mudar de ideia. Mas ao longo da jornada. Exato. E isso leva consequências. Toda escolha gera uma renúncia. É isso que eu falo. Não tem mundo perfeito. Você tem tudo para desistir no meio do caminho, né? E você tem o custo de oportunidade. Então, uma coisa que chama muito a atenção, né, quando chega os empreendedores, não é coragem, né? O cara realmente, às vezes, é mais coragem do que qualquer outra habilidade, e ter essa habilidade de tomar o risco, né? Porque assim, o cara pode ser pós-doc numa grande universidade do planeta qualquer, mas ele não toma risco. Sim. Né? Então, ter esse movimento, né, que o pessoal brinca, pular do precipício, né, é realmente sair da zona de conforto, né? Exatamente. Então, assim, o cara que tem medo e o cara que tem coragem sente a mesma dor de barriga, só que um pula, o outro fica olhando ali, né? Então, é aí que você consegue também dar uma, né, analisada, né, nesse item, né, de quem consegue evoluir, né, nesse Mário, aspecto. E assim, como investidor eu entendi que tem intuição, tem visão, tem faro, tem várias questões envolvidas, e se não dá certo? E se lá na frente, assim, aquele investimento de tempo e tudo mais, tanto do teu ponto de vista enquanto investidor, quanto do ponto de vista né, dos empreendedores, e aí como é que é? Como lidar com essa questão, assim, do não dar certo, não funcionou? Na categoria, vamos lá, do mundo financeiro, né, o pessoal da renda fixa, o pessoal do crédito, eles são muito treinados para ver, não errar. Né? Então, assim, não ter não receber o empréstimo, né? Não ter algo que seja, né, ali solvente, enfim. E no nosso caso é o outro extremo. O quebrar é normal. Né? Então, se você pega a estatística do Sebrae, né, que nos primeiros 2 anos, 90% dos negócios quebram. Seja uma escola, seja um restaurante, seja alguém que já tem um modelo de negócios validado. No nosso caso, que ainda é uma startup, que não é nenhuma organização ainda, teoricamente, é um projeto que você tem ainda um objetivo de validar, isso aí é muito mais difícil. Então, realmente, estatisticamente, assim, lógico que todo o investimento que a gente faz, a gente pensa que vai crescer pelo menos umas 100 vezes. Mas, assim, o quebrar é do jogo.
né? É tudo isso combinado com os nossos investidores, entre todos os participantes do fundo, né? Dentro da estatística aí desse estágio inicial, né? É muito maior o índice de quebras do que quando você já está num estágio mais de crescimento e escala, né? Mas assim, é algo que o que mais dói às vezes é não ter investido, alguém que quebrou. É você ter passado um negócio que poderia ter sido o próximo Google, a próxima Amazon, o próximo Nubank, né, a próxima Finex, né? Então, assim, você acredita que naquele estágio você falou, ah, não, olha, tem o Google aqui, não gostei, acho que esse negócio é meio estranho e tal, e depois vira, né, uma empresa aí de trilhões aí, né, no caso do Google. É lidar com a incerteza. Exatamente. Então, saber lidar com a incerteza é um dos pontos aí que é super importante nesse lado aí de capital de risco. Eu acho que, aproveitando esse gancho, né, na linha do pessoal aí que está assistindo aí para aprender, na linha de aprender na experiência, esse ponto que o Mário falou, que vai ter a perda, do outro lado do empreendedor, quando eu e o Sérgio a gente entendeu essa lógica, que uma coisa é você achar, outra coisa é você entender o contexto, né? E aí tem que ter um pouco de humildade para refletir e pensar. Como do lado dele, ele tem uma conta que tipicamente 80% vai dar errado, vai capotar, só 20% vai dar certo. Por isso que esses 20% eles têm que dar muito certo, porque ele vai dar certo para compensar todas as 80 que deram errado. E aí o retorno do fundo está associado a esse, né, grupo menor de 10, 15, 20% que vai dar muito certo, vai multiplicar por 100, mas ele vai compensar o outro. Dito isso, do lado do empreendedor, a gente tem que ter clareza de como que a gente vai apresentar para o investidor a nossa ideia, mas como que isso daí lá na frente vai se tangibilizar em termos de resultado e retorno para o fundo. Por isso que é tão difícil essa mecânica, essa lógica, porque às vezes o empreendedor está querendo vender a ideia, vendo, pô, esse negócio é bom para caramba e tal, mas em que mercado, qual que é o tamanho disso, qual que é o retorno que isso pode dar para o fundo? Porque ele olha cada uma das empresas assumindo que todas elas podem virar 100 vezes. Sim. Mas o fato é que a maioria não vai. Por isso que o funil é tão grande. Por isso que eles olham 1.000 empresas para, às vezes, investir em 10. Tem um banco de dados de 13 mil empresas. Né? 3 mil? 13 mil. 13 mil empresas. A gente tem um banco de dados lá na E Dom. investiu em quantos, né? A gente tem 120 empresas investidas. Né? Ou seja, muito mais difícil passar no vestibular. Exatamente. Né? O Romero sempre fala. E uma das coisas que às vezes é muito favorável é o empreendedor que já quebrou, já teve uma experiência, né, de insucesso, quando ele vem novamente, ele aumenta a chance de conseguir capital. Porque ele tem um aprendizado. Exatamente. Porque você não consegue aquela coisa, você pode ler 1000 livros de surf. Se você não vai lá e toma lá a capotada, não adianta nada. Você não, né? Mesma coisa, né? Empreender, o cara que já, né, a empreendedora, o empreendedor que já teve uma experiência, né, que normalmente é extrema e conseguiu entender por que deu certo, por que não deu, isso na seguinte consegue ganhar tração, conhece mais clientes, já tem uma rede já de pessoas que é muito menos difícil do que a primeira. Então ela consegue ter a probabilidade de sucesso maior. Né? Deixar duas coisas aqui que para mim foram marcantes e que eu acho que para quem está escutando, tiver oportunidade, acho legal refletir. O Romero, quando ele entrou, ele contou uma história pra gente. A gente estava, foi uma reunião de conselho, né, Mário? Que a gente estava batendo papo. Ele falou que o Venture Capital nos Estados Unidos, quando começou, muitos dos fundos fizeram um perfil para falar qual tipo de empreendedor que eles queriam. E aí eles definiram que era imigrante, ainda o primeiro filho da geração do imigrante e que teve a oportunidade de estudar numa escola que seja razoável. Por quê? Porque esse cara nasceu de uma família com poucos recursos e ele tinha que se provar na vida. Então o nível de resiliência dele possivelmente ia ser muito maior do que um cara que teve uma tudo. Família que teve tudo. Assim, é chocante isso. Claro. Você fala, mas por quê? Underdog, né? E é o cara que, assim, mas por quê? Porque o cara tem que se mostrar para ele mesmo, não é nem para ninguém, mas ele tem um nível de resiliência muito maior. Muito maior. E você pega casos na prática nos Estados Unidos, você tem
sei lá, o Elon Musk é sul-africano, você tem lá o founder do Google que é russo, do PayPal que é ucraniano. Você tem vários casos de sucesso que têm exatamente esse perfil, né? São imigrantes que, né, ou primeira geração ou segunda, mas que tiveram aí um desafio grande aí de vida. Né? E o segundo ponto, para deixar aqui, por isso que muitos fundos, os Estados Unidos está muito mais evoluído do que o Brasil, na América Latina, em termos de venture capital, né? Pelo tempo e maturidade, né, Mário? Sim. Por isso que vários fundos também que a gente viu lá nos Estados Unidos, que uma das premissas também é, o Mário, ele é empreendedor pela primeira vez, pela segunda, pela terceira. Eu vi que tem fundos que só pega o cara quando é segunda vez. Olha. Ou quando é terceiro. Por quê? Porque aí ele garante que o cara de fato passou pela situação e ele entende de fato os problemas e os desafios. Claro. Aí o pessoal fala, o cara é first time founder, é second time founder, third time founder. Ah, não, então agora vai, porque esse cara aqui ele sabe como é que é a vida real. E que vai ter muita dor, muito problema. Então, duas coisas para todo mundo refletir. Empreender não é para qualquer um. Assim como o venture capital não é para qualquer um. Não é algo, é muito glamourizado, mas o mundo real, assim, são obstáculos diários que tem que ser superados, né? O leão por dia, né? Como o pessoal brinca. Sim. E eu imagino que compartilhar os seus leões também deve ajudar muito, né? Eu acho que um ambiente de inovação como um Tecnopuc deve ajudar muito, tanto vocês investidores quanto os empreendedores, né? Sim, assim, o conceito de ecossistema, né? Isso é muito rico, né? Você poder acessar potenciais clientes, ter acesso a outras startups que têm problemas parecidos, acessar talentos, acessar professores ou pesquisadores que têm aí um conhecimento específico que, enfim, você não vai conhecer, não vai conseguir em nenhum lugar. Então, assim, você tem uma combinação de elementos que ajudam muito a empresa superar obstáculos, né? Então, isso é muito legal. Eu acho que tem, na linha do que o Mário falou, né? Pensando até aqui no Tecnopuc, acho que tem 3 elementos aqui que são importantes. Acho que, primeiro, é ter esse ecossistema de acessar, ter as experiências tal, e ter os talentos, né, para você poder avançar. Gente, no final a gente precisa de gente, precisa de time, precisa de gente. Quem vai fazer são as pessoas, não tem jeito. A segunda coisa é que a gente fez um projeto lá de escala lá na Endeavor, né? Então foi muito legal. E aí esse processo de mentoria da Endeavor, eles ficam lá. Toda reunião que a gente tem, eles falam give back, give back. O que é isso? Você empreendeu? Você tem que devolver alguma coisa, né? Porque você teve algum sucesso, você tem que devolver isso pro ecossistema para ele continuar prosperando, né? Então isso é uma coisa importante. Como que você vai fazer? O jeito que você achar que funciona. Estar aqui, por exemplo, tal, já é uma ajuda, né? Total. Você compartilhar experiência, etc e tal. E o terceiro ponto, acho que aí pros empreendedores, e aqui na PUC é excelente, vários caras aqui muito bacanas, tendo sucesso, avançando, mas eventualmente o cara até que quebrou, esse cara é importante, porque ele vai poder compartilhar também as histórias do que ele fez que não deu certo. E aí eu acho que chamar assim de mentoria dos empreendedores para os novos empreendedores é super relevante. Se eu e o Sérgio tivéssemos tido contato maior com pessoas como a gente, né? Olhando a gente 7, 8 anos atrás, sim, e alguém falando essas coisas que a gente está conversando e ensinado a gente, nosso caminho seria muito mais curto e talvez a gente tivesse menos nãos do que a gente teve. E os nãos não é só questão do não, é muito também do esforço que você gera para isso, né? E não é só esforço físico, cara, esforço mental, né? Eu brinco que várias vezes aí que o Mário, às vezes, acho que ele foi mais psicólogo que nosso investidor. Sim. Que a gente quase quebrou umas 4, 5 vezes. Aí, Mário, ferrou, não vai dar certo. É isso. E aí ele era o apoio para falar, não, mas é assim mesmo, faz parte e tal. E a vida empreendedora é uma vida solitária, né? Tem então, um pouco de psicologia também na coisa do investidor, né? Bastante. Nossa, isso é muito. Então, acho que o terceiro ponto seria os empreendedores daqui ajudem os outros. Claro. Compartilhem. Compartilhem e tal, né? Dedica um pouco de tempo para isso. A vida é super corrida, né? Mas quando as pessoas vêm atrás de você, e a gente tem bastante gente vindo atrás, quando a pessoa, né, vier, ajuda. Porque às vezes é uma conversa que faz toda a diferença. Eu fiz até uma conversa recentemente com outra empresa do portfólio aqui da Dom. Não sei, mas a sensação que eu fiquei, pelo menos para mim, assim, eu saí super feliz porque eu vi o cara falou, puta, cara, que conversa boa, cara, agora eu tô mais tranquilo. Pô, eu falei, então, é porque eu passei por essa situação que você passou. Claro. E eu sei que quando a gente tá numa situação como essa, a gente fica meio cego.
o negócio, a pressão é tão grande. Foca só na parte ruim, né? E aí esquece que tem uma parte aí você boa. fica numa bolha que você não consegue achar solução. Sim. Você acha que não tem solução, na verdade, ou você pensa em soluções que não são boas, mas é porque você está meio travado ali, né? Então, acho que a ajuda é sempre boa, seja dos fundos, mentores, mas os outros empreendedores, né? Acho que esse lado da empatia com outros empreendedores é importante, né? Mário, agora olhando um pouquinho para o futuro, eu acho que essa questão, essa cultura de inovação, ela não é uma coisa natural ainda, principalmente no Brasil, né? A gente ainda é muito assim, preto no branco. E principalmente isso de lidar com erro, né? De ter 80% de chance de dar errado e tá tudo bem. Como que você vê essa mudança de pensamento, né? E a abertura desse mercado para novos negócios, para o empreendedorismo, para a ciência ganhando espaço no nosso país? Se você pega, quando a gente começou o Buscapé lá atrás, em 98, né? E hoje, né, 2025, acho que evoluiu tanta coisa, né? Então, começa pelo lado de ter mais conhecimento, né? Seja as universidades, ou sejam as aceleradoras, né? O Y Combinator, enfim, blogs de empreendedores, de investidores lá fora, que é um caminho de... tudo que era secreto hoje, né? Abriram a caixa preta e é massificado, você tem acesso à metodologia, a como construir empresa, como montar o stack de tecnologia, enfim, a cabeça, né, do mundo corporate também, existem áreas de Open Innovation, você tem divisões especializadas em criar um acesso ao empreendedor, né, a fazer POC, paga, a ter, né, um caminho para ter de repente um corporate VC ou ter uma divisão de M&A para comprar empresas de tecnologia, né? Então você tem transações aí de empresas brasileiras comprando empresas brasileiras, né? Que isso não existia. Você tem um ecossistema de investimento, né? Então o capital de risco ele se divide em etapas, né? Então primeiro você valida produto, depois que validou o produto você cria as máquinas de venda, de marketing digital, depois você investe em distribuição, depois você escala. Para cada momento desse, você precisa de um investidor especializado. Não existia lá atrás, hoje já existe. As universidades, né, a Tecnopuc aqui puxando muito esse lado, né, de criar esses eventos, ter esse estímulo de ter startups aqui dentro, ter casos de sucesso, e o caso de sucesso ajudar a ter referência. Fala, pô, se esse cara conseguiu, Mário conseguiu, pô, eu também consigo. Né? Então isso vai quebrando essa resistência. Referências. Né? E aí a velha geração ajudando a nova geração. Como é algo muito experimentalista, né? Que é uma das razões provavelmente que o Daniel escolheu empreendedores, é que cada um viveu experiências que assim, você não consegue achar em nenhum lugar, mas que são muito relevantes em momentos críticos da empresa. Você fala assim, para onde eu vou agora? O que eu faço? A gente já viveu isso em outras vidas e fala assim, olha, quando a gente viveu algo semelhante, a gente fez isso. Às vezes não é a mesma receita, né? Pelo contexto ser diferente, mas já ajuda a tentar achar uma solução, uma vez que você está lá na trincheira, lá tomando bomba na cabeça e não sabe para onde vai, né? Então, essa combinação de elementos faz com que essas novas gerações tenham mais acesso a todos esses elementos que é muito mais ali menos mais tolerância e mais fácil você abrir uma empresa. E quando a gente começou lá atrás, tinha máquina, servidor, tinha muita coisa. Hoje tem AWS, Google Cloud, você tem essas ferramentas já prontas, vão facilitando o processo. Facilitando agora com AI. Então, assim, você consegue, com pouco capital, testar e criar uma empresa do zero, que antes era muito mais difícil. Então, assim, é o melhor momento da humanidade para você empreender, né? Então, se a pessoa tem essa vontade... Vai assim, fundo. Vai fundo, porque problema não falta. Claro. Então, se você achar um problema que com tecnologia você pode ajudar a eliminar isso ou resolver, poxa, vale muito a pena, né? Lógico que tem o outro lado também. Assim, Claro. não é que assim, não é fácil. Você tem
aí o desafio, né, de todo dia estar superando os obstáculos, mas essa combinação é muito positiva. Pessoal, muito obrigada pelos ensinamentos de vocês. Eu tenho certeza que muita gente que nos assistiu tirou muitas dúvidas, foi muito esclarecedor, foi muito bom conversar com vocês. É um prazer recebê-los no Tecnopuc Experience. E assim, gente, a gente está encerrando o nosso último videocast das trilhas de conhecimento. Mas daqui a pouco a gente está de volta de novo, com algumas convidadas especiais aí, porque tem novidades sobre o nosso evento. Agradecendo mais uma vez os parceiros que tornaram o Tecnopuc Experience possível. A FINEP, financiadora de estudos e projetos, CNPq, Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Cluster Games RS, AD Jogos RS, Sebrae, Rede RS Startup, Fapergs, HPE, Banrisul, Chicken Trilhas, Abix, Associação Gaúcha de Startups, Legacy, ABGI Brasil, Amprotec, Dobster, Senai Cimatec, a nossa hospedagem oficial na rede Master de Hotéis e mídia partner de Band News FM. É uma lista grande, a gente agradece a todos vocês. Tecnopuc Experience 2025, o futuro está sendo construído, vivencie ele por um dia.